Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isto, por gentileza, use a lógica mais uma vez junto comigo. Vamos fazer a leitura do livro de 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 44, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: semeia-se o corpo natural, contudo ressuscita-se corpo espiritual. Preste muita atenção. Semeia-se este corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Mas e na questão da ressurreição de Lázaro? O que se sucedeu naquela passagem bíblica? Podemos ver que é o contrário do que acontece aqui na ilustração de Paulo. Por quê? Quando Lázaro morreu, este corpo natural morreu. Porém, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, este corpo natural novamente ressuscitou. Ou seja, não ressuscitou-se um corpo espiritual, e sim um corpo natural. Logo, podemos ver que aquilo era uma ilustração aplicada por Jesus. Por mais que aquele corpo tenha ressuscitado de fato, estava ilustrando algo que deveria acontecer com o ser humano a nível espiritual, conforme Paulo citou no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o natural. Uma vez que se morre este homem natural, essa natureza pecaminosa, então ressuscita-se o corpo espiritual. O homem espiritual ocupa o lugar deste natural. E isto acontece em vida. Neste caso, podemos ver que este milagre que Jesus realizou naquela geração serviu apenas de ilustração, para ilustrar o que deve acontecer a nível espiritual com cada cidadão. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, aonde o próprio Jesus afirma: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele estava falando dos mortos que estavam postos na sepultura? Em uma cova? Não. Ele diz, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão. Os mortos que estão lá na sepultura não ouvem coisa nenhuma. Os mortos que Jesus está se referindo são os mortos do livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, aonde diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O homem que está em pecado, ele está morto em si. Conforme o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, aonde diz: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O homem que ainda não nasceu do Espírito, ele se encontra em pecado por causa dessa natureza humana, que é desesperadamente corrupta. Ela se opõe, se levanta tudo contra aquilo que se chama Deus. Essa natureza humana é inimiga do Espírito Santo. Neste caso, os mortos, aqui colocado nesta passagem, fazem alusão ao homem natural. O homem natural é este morto. Neste caso, veja bem, podemos entender que as passagens bíblicas, elas apenas ilustram aquilo que é divino. Elas apontam para aquilo que é sagrado. Sim, tudo que foi realizado de milagre verdadeiramente por Jesus aqui nessa terra ilustrava o que deveria acontecer a nível espiritual com cada cidadão. Desta forma, podemos entender que devolver a vista a cegos nada tem de espiritual. Devolver a este corpo natural o seu estado original não é espiritual. Ressuscitar um morto ao seu estado original não é espiritual. Ressuscitar o corpo espiritual, isto é espiritual. Dar a visão para que o homem natural possa enxergar aquilo que é divino, isto é espiritual. Veja o que consta no livro de Jeremias, no capítulo 5, versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem entendimento, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem. Não ouvem a palavra do Criador, não ouvem aquilo que é espiritual, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Este povo, este homem natural, ele é capaz de ouvir tudo que acontece ao seu redor, através dos seus 5 sentidos. A percepção humana dá a ele uma noção do que está acontecendo aqui.
Mas a nível espiritual, o homem natural é cego, surdo, ele é mudo, ele é aleijado e é considerado também por Jesus como um morto, porque o próprio Jesus disse: deixais os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque aquele que ainda não nasceu do Espírito é considerado um morto por Deus. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Sim, é desses milagres que estamos falando que Jesus operara naquela geração. Milagres sobre o homem natural, para abrir o seu entendimento, para que o homem natural tivesse uma percepção da realidade espiritual. Olhos para ver aquilo que é espiritual, ouvidos para compreender aquilo que é dito pelo Espírito Santo. Veja o que o próprio Jesus narra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 13 e 14, onde ele diz: por isso lhes falo por parábola, para que vendo, veem, e ouvindo, ouvem, e não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. É nesse sentido que estamos falando a respeito de cegos e surdos. Jesus aplicou esses milagres naquela geração para abrir o entendimento do homem natural para aquilo que deveria acontecer a nível espiritual. Sim, esta é a realidade. Um milagre natural não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual devolver vista a um cego. Porém, restaurar a visão espiritual do homem natural, isto é espiritual. Não tem nada de espiritual em ressuscitar um morto em seu estado original desta natureza humana. Espiritual é ressuscitar o homem que se encontra em seu pecado. Nascendo do Espírito, este homem ressuscita espiritualmente agora com o corpo espiritual. Este ou esta ressurreição dos mortos é espiritual. A ressurreição deste homem natural não tem nada de espiritual. Veja o que Jesus relata no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. E disse-lhes Jesus: eu vim a este mundo para juízo, e a fim de que os que não veem, vejam. Estamos falando de restauração desta vista natural? Será? E os que veem se tornem cegos. Ora, quantas pessoas Jesus fez se tornar cegos? Estamos falando desse sentido natural. Nenhuma. Porém, várias pessoas se tornaram cegas naquela geração e permanecem cegas até os dias de hoje, porque não conseguem enxergar a realidade espiritual. É nesse sentido que as pessoas se tornaram cegas. E as que ouviram porque perceberam através do nascimento do Espírito o que de fato era espiritual. Conseguiram discernir os assuntos espirituais. Porque Jesus ele acrescenta: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Estamos falando da percepção espiritual. O homem que não tem olhos nem ouvidos para ver ou ouvir, este é cego espiritualmente porque ainda não nasceu do Espírito. Somente o homem espiritual discerne todas as coisas. Só ele tem a capacidade de ver e de ouvir da parte do Criador. Neste caso, sim, todos os milagres descritos nas Escrituras relatam os acontecimentos espirituais. Porém, aquilo que está narrado nas Escrituras é apenas ilustrações humanas, para fazer com que o homem natural percebessem pelo menos aquilo que é óbvio aos seus 5 sentidos, a sua lógica e a sua razão. Mas a realidade é que Jesus e o próprio Criador se utilizaram desde o princípio de ilustrações humanas para abrir o entendimento do ser humano para algo que está fora do alcance desta natureza animal. Seria isso, um abraço a todos. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tenham gostado dos vídeos? Compartilhe com seus amigos. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua.